Oiê, bom dia alunos, bom dia alunas. Eu não estou exatamente de dia, porque eu estou gravando essa aula à noite, por isso que eu não tenho aquela iluminação maravilhosa do dia aqui, infelizmente, né? Mas você está assistindo essa aula de dia. Espero que seja aqui no nosso horário de aula, né? 7 da manhã. Sextou aí? Sim? Ok. Se sextou, hoje é dia de arte. Bora fazer arte? Vamos lá? Lembra que eu falei para você deixar o seu livro separado aí? Você fez isso? Fez? Para aqueles que não assistiram a aula de ontem de Cidadania Moral e Ética, para aqueles que estão começando hoje pela aula de arte. Meu nome é Max, se você ainda não me conhece, e eu vou ser a sua professora de arte aqui durante esse período aí do nono ano, isso mesmo. E as aulas de arte, elas funcionam no 100% online, tá? Então, nós não vamos nos encontrarmos, né, na forma presencial lá na escola, e nós vamos trabalhar os nossos assuntos, tanto de ética quanto de arte, aqui na nossa sala, na forma remota. E aqui está o nosso livro de arte que a gente vai utilizar aí durante os nossos encontros, né? Na sexta-feira, isso mesmo. Então, bora lá para o nosso capítulo 1? Vamos? Vamos para o nosso primeiro capítulo? Mas antes de nós começarmos o nosso primeiro capítulo aqui do nosso livro, para dar um tempinho até para você pegar aí o seu material, né, o seu estojo, o seu livro, o seu caderno, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre arte, né? E o que é arte para você? O que é arte? Arte é só pintura, arte é tudo, engloba dança, música, escultura, tudo isso é arte. O que é arte para você? Pensou sobre isso? Você já pensou sobre isso? A arte, qual que é a função da arte na sociedade, no nosso mundo? O que você acha? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Qual que é a função da arte na nossa sociedade? Nós estamos vivendo um período muito complicado aí, um período de pandemia, você sabe disso, né? E nós estamos isolados, né? Nós estamos sem o contato social com as pessoas que a gente gosta. Muitas pessoas estão realmente no 100%, isolamento 100%, né? E o que tem salvado a gente de uma depressão, né? De um esgotamento mental, de uma síndrome do pânico, é a arte. Você já pensou nisso? Talvez uma música, talvez uma série lá no Netflix, talvez uma dança, né? Como que a arte te salvou aí durante esse período de pandemia? Eu quero que você responda para mim, né? A arte, ela contribuiu para o seu bem-estar durante esse período de isolamento? E você sabia que todos esses momentos difíceis aí que nós vivemos durante a nossa história, né? Durante tudo aquilo que nós estudamos, durante o caos que nós vivemos aí na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, durante todas essas doenças, né, a gripe espanhola, que matou milhões aí de pessoas, e todas as outras crises que nós tivemos aí, a arte, ela salvou muita gente. E foi a arte, porque a arte, ela alimenta a nossa alma, né? É a arte que nos dá um alívio, nos tira da realidade de tudo aquilo que nós estamos vivendo, para dar um refresco para a nossa alma. E quantas vezes você estava nervoso, ansioso, e você escutou uma música, e aquela música te trouxe tranquilidade, e aquela música te trouxe, você estava com medo e aquela música te deu coragem, você estava desanimado e aquela música te deu energia. Quantas vezes isso aconteceu com você? Muitas, eu tenho certeza. Isso acontece comigo também o tempo todo, né? A música, ela tem esse poder. E música é arte? Música é arte. Música é arte. Poesia é arte, literatura é arte, pintura é arte.
Cinema é arte, teatro é arte, novela é arte, novela é arte, né? A arte de interpretar. Pensa. E naquele momento que você está assistindo a novela, não sei se você é noveleiro ou não, ou um filme, né? Você sai da sua realidade, você desconecta da sua realidade e você passa a viver aquela arte durante aquele momento. Isso é bom, isso é importante. Isso faz com que a gente, né, tenha um alívio para aquela situação que a gente está vivendo. Então a arte, gente, ela tem um papel fundamental nas nossas vidas, né? Ela é um combustível para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades que nós estamos vivendo naquele momento, né? A arte, ela nos dá um refrigério para a alma. Então a gente tem sim, porque muitas pessoas fazem essa pergunta: para que eu vou estudar arte, né? Para que eu vou estudar? A sua vida, ela é repleta de arte. É repleta de arte. Se você assiste um cinema, se você vai ao cinema, se você escuta uma música, se você dança, você gosta de arte. É isso que é arte. Então, gente, eu espero que vocês se conectem com esse conteúdo de arte, né? E que você viva e usufrua desse momento de forma positiva, para que isso seja relevante na sua vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Se envolva com os nossos conteúdos, para que a gente possa, durante esse período aí, né, ter realmente uma evolução, né, no conhecimento de tudo que é arte, de como essa arte, de como foi o processo histórico de cada período, quais foram os movimentos artísticos, né, que nós tivemos durante a nossa história. E vamos falar um pouco de arte, vamos conhecer a arte, né? E várias formas artísticas existem para que nós possamos realmente, né, ter aí uma nova perspectiva de vida, né? Uma nova visão da vida. Eu acho que enxergar a vida com arte é você enxergar a vida com mais leveza, tá certo? Então bora lá, vamos começar? Então nós temos aqui o nosso primeiro capítulo. E o nosso primeiro capítulo, o tema é: numa folha qualquer eu desenho. Eu acho que até você já escutou uma música parecida com isso, não já? Não? Eu acho que sim. Então, numa folha qualquer eu desenho o sol amarelo. Lembra disso? Não? Ok. Então eu quero que você digite essa frase lá no Google e procure qual música. Coloca lá essa frase, coloca música. Você vai conhecer aí uma música que fala exatamente sobre isso. Tá bom? Bora lá então, gente. Aqui nós temos exatamente o Google. O Google é uma ferramenta que nós utilizamos para pesquisa, não é isso? Então, é lá que você vai pesquisar tudo aquilo que eu pedi para você pesquisar aqui sobre arte, né? E a gente tem um arquivo lá no Google maravilhoso, né? Sobre vários artistas, sobre várias fontes de arte. E hoje, principalmente diante disso tudo que nós estamos vivendo, né? O Google, ele é uma biblioteca excelente para pesquisa. É claro que você vai ter que checar, né, de onde vem essa informação e se essa informação é realmente verídica ou não. Lembra que eu falei das fake news lá na nossa aula de ética? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então vamos começar? Então vamos lá. Muitas pessoas, quando estão ouvindo uma história ou apresentação, costumam se rabiscar linhas e formas em um pedaço de papel. Isso também acontece quando nos encontramos em uma situação tediosa. Esses rabiscos costumam ser despretensiosos, sem muitos detalhes e parecem sair naturalmente de nossa mente. É comum encontrar esses desenhos em cadernos escolares, por exemplo. Doodle em português seria algo como rabisco ou rascunho, que é um termo usado para referenciar esses desenhos que fazemos enquanto estamos distraídos. Já aconteceu isso com você? De você pegar uma folha de papel e começar a rabiscar aleatoriamente qualquer coisa,
né? Qualquer desenho, um coração. Eu vejo isso muito nas cadeiras da escola. É uma forma de expressão artística? Pode ser que sim, né? Pode ser considerada. Aqui nós temos, então, um doodle, que é um desenho, né? Um desenho aleatório com efeito 3D. Aqui, olha no seu livro, que eu acho que pode ser que a imagem, porque o meu livro, as imagens, as folhas, elas são menores, né? Do que a sua. Mas aqui você consegue ver aí no seu livro, né? Que ele foi feito pela rainha da Prússia. Isso mesmo, esse desenho aí, que são rabiscos, ele foi feito pela rainha da Prússia. E aí você consegue ver que ele tem um efeito 3D, né? Espera aí um pouquinho. Não, esse aqui não é o que tem o efeito 3D, não. O que tem o efeito 3D é o de baixo, tá? Esse desenho aqui foi um rabisco desses momentos aí que a gente senta, pega um papel e rabisca, e foi feito pela rainha da Prússia, né? Aí você consegue identificar aqui vários elementos que ela trouxe, inclusive ela trouxe até uma rainha mesmo, né? Uma rainha, eu acho que aqui são os seus súditos, a gente tem aqui uma cesta com alimentos, né? Ela foi desenhando assim aleatoriamente, né? E isso acontece muito com a gente faz muito isso. Agora nós vamos falar aqui dos doodles com efeito 3D, né? Que os doodles hiper detalhados do artista gráfico cambojano Vixon Kakvei, não sei se é assim que pronuncia, são por si só extraordinários. Os desenhos que enchem os olhos e até saem do papel são ricos em detalhes e em precisão que atraem muitos fãs pelo mundo. Aí aqui a gente vê, né, nesse caderno, um efeito 3D, é aquele efeito tridimensional, né? E tem vários artistas que sabem trabalhar esse efeito muito bem, um efeito de profundidade. E aqui nós temos no caderno de lado também, né, o mesmo estilo, né? E que também tem o mesmo efeito de tridimensional, tá certo? E agora vamos aí para a nossa próxima página, e eu trouxe para vocês um desenho, não está aí no livro de vocês, e esse desenho aqui, ele é um GIF, na verdade, né? Ele foi feito pelo ilustrador Dan Fergihon, e que adotou uma tecnologia de GIF animado para criar um efeito 3D em seus desenhos. E olha aqui como é que fica, tá vendo? Olha que bacana, quando você olha, você consegue ver a profundidade desse desenho, gente. E olha que lindo que ficou aqui. Ele tem uma galeria de 10 imagens com esse mesmo estilo aqui, tá? De fazer, de desenhar, e o resultado fica muito legal. Olha só, essa imagem eu trouxe, se vocês quiserem pesquisar também, tá? Na internet sobre, aqui está o nome do ilustrador, e aí você pode conhecer também as outras imagens. Eu trouxe uma outra aqui também, olha que bacana, esse monstrinho na torre. E quando você dá essa tremida aqui, você sente claramente o efeito 3D, né? A profundidade dos elementos, né? Aqui você vê que esse elemento aqui, ele sobrepõe o fundo, a impressão que a gente tem é essa, né? Então, é muito bacana. E a gente tem a impressão realmente que esse monstrinho, ele tá saindo pela janela, não é isso? Então, isso tudo são técnicas, né? Técnicas que as pessoas utilizam para realizar. Isso é arte, gente, isso é arte, né? Isso também é arte, das melhores. Então, vamos lá sobre o tema? Sobre o tema, penso. Eu costumo desenhar quando? Gente, vocês têm o hábito de fazer isso? De pegar esse papel e ficar rabiscando, né, na cadeira da escola, ficar fazendo desenhos na cadeira? Não pode, né? Na verdade, seria o ideal é que você pegasse um papel para fazer. Mas tem vários alunos que a gente pode olhar no final do caderno deles, né, que tem como passatempo fazer rabiscos, né, fazer desenhos, fazer imagens. Geralmente isso acontece com pessoas que gostam de desenhar, né, mas
Uma pessoa também que às vezes não tem muito talento para o desenho, ela tem esse hábito também, né? De construir esses desenhos. Então eu quero que você escreva aí, quando você costuma fazer desenhos? Você tem esse hábito? Quando é que isso acontece? Então tem aí, você vai completar a frase. Eu costumo desenhar quando? Quando estou triste, quando estou feliz, quando estou entediado, quando estou cansado, quando estou na escola, quando o seu momento que você faz desenho. Quero que você complete aí essa frase, tá certo? Aí aqui nós temos registre suas ideias, registra suas ideias. Aí nós temos aqui, refletindo sobre a linguagem das artes visuais, utilizamos o desenho com quais finalidades? Faça uma pesquisa com seus colegas e registre a opinião no seu caderno. A gente não vai fazer uma pesquisa, né, em grupo, porque nós não estamos fazendo essa disciplina, né, na forma presencial. Então, você não vai ter a possibilidade de discutir com os colegas, né, sobre essa questão. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma pesquisa e registrar no seu caderno, né, refletindo sobre a linguagem de artes visuais, utilizando o desenho, com quais finalidades, quais são as pesquisas que os colegas... Tá, você vai colocar aí quais são as finalidades dos desenhos, né, na questão da linguagem, sobre a linguagem das artes visuais. Como esses desenhos são utilizados? Então, eu quero que você faça uma pesquisa, né, e coloque aí, demonstre aí no seu caderno como, né, sobre a linguagem das artes visuais, né, qual que é a finalidade, qual é a finalidade dessas artes no processo aí de comunicação, de linguagem, tá certo? O que as outras pessoas pensam sobre desenho? Trace a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso, de tudo viverás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fadigues logo, tens trabalho para toda a vida. E nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos, raramente um pouco mais. É isso mesmo. A gente é muito pretensioso, né? A gente sempre acha, e a grande maioria das pessoas, a gente sempre acha que a gente é mais do que a gente é, né? Que a gente sabe mais, que a gente... E é uma ilusão. E aqui tá falando, ele tá fazendo essa associação, né, do desenho ao nosso processo evolutivo, né? A gente traça uma reta, uma curva, uma quebrada sinuosa, tudo é preciso e de tudo viverás. Então, você está se desenhando e redesenhando e apagando a todo momento. Então, ele faz aqui, traz um paralelo de um desenho de nós mesmos, né? Como é feito esse desenho, né? Da sua evolução como pessoa, como ser humano, nas suas atitudes. Você está o tempo todo, não é isso? Se reescrevendo, se redesenhando. E é disso que ele está falando. Então, vamos lá? Vamos, então, para a nossa próxima página. Aqui a gente tem a Cecília Meirelles, que foi uma poetisa e jornalista carioca e considerada uma das melhores e maiores a gente não pode falar, mas maiores escritoras brasileiras. E aqui, a Cecília Meirelles, deixa eu ver se é o anterior, peraí só um pouquinho. Na Cecília Meirelles, foi esse poema que a gente acabou de ler, que ela fala, né, sobre se redesenhar. É o ato de se reconstruir, né, de aprender os melhoramentos, você apaga, você se redesenha, cada momento você está modificando o que você é. E ela trouxe nesse poema desenho aí, né, um tema muito interessante, né, que ela fez uma associação do desenho, mas não de um desenho, que a gente tem uma ideia quando fala desenho, mas o seu próprio ser, né? Então, essa que é a ideia que a Cecília Meirelles quis passar aí, né,
no seu poema. Agora a gente tem aí arte, vamos lá? Aqui a gente tem, deixa eu ver quem é que escreveu esse poema. Flor Bela espanca, no livro Saudade, Soror Saudade. Vamos lá então? Ter vontade de criar, através da pintura, algo de singular, fazer uma escultura. A arte natural é com certeza infinita, é sensacional. Aí aqui está falando sobre a arte, né? Sobre a vontade de criar, a vontade de pintar, a vontade de esculpir, né? De onde vem essa vontade de fazer arte, né? Quais são as pessoas, né, que direcionam o seu talento para a arte? Então, vamos falar sobre isso? Então, vamos lá. Abelardo da Hora, 1924, e morreu em 2014. Ele foi um pintor, escultor, desenhista, professor e poeta pernambucano que conseguiu, por meio dos seus desenhos, expressar de forma singular a realidade da população carente da capital pernambucana. A seguir, vamos apreciar alguns dos seus desenhos realizados com bico de pena e responder ao que se pede. Então, vamos lá. Vamos ver os desenhos que ele fez aí com bico de pena? Então, nós temos aqui, olha que desenhos fantásticos. São os meninos de Recife. E aqui nós temos um menino vendendo coisas, né? Um menino sentado e um menino, né, na rua aí com uma lata. Gente, esses meninos de Recife aqui, pelo que a gente vê nessa imagem, né? Ele utilizou somente preto e branco, né? Temos o fundo aí, marrom, mas esse tipo de imagem aqui, ela é chamada de xilogravura. Eu acho que você viu muito, e a xilogravura, ela é muito utilizada nas regiões do norte e nordeste, né? Recife, então, é uma forma de arte muito utilizada. Eu sei que você já estudou sobre a literatura de cordel, né? E na literatura de cordel, a xilogravura, ela era muito utilizada, né, nos livros, né, para ilustrar os livros. É uma forma muito barata de ilustrar, de fazer, de demonstrar a sua arte. E então vamos lá. Quais elementos de construção de imagem? Ponto, linha, luz, sombra, perspectiva, plano de fundo e textura. Você destacaria nos elementos acima? Explique. Então vamos lá? Então vamos ver. Os desenhos, eles são construídos com elementos necessários para representar a forma, descartando o excesso de imagem e plano de fundo. O efeito de luz e sombra e as formas geométricas se sobrepõem. Qual que é o objetivo do artista aqui? O objetivo do artista, o foco principal dele aqui é o quê? São os meninos, não é isso? Tanto é que chama Meninos do Recife. Então, o foco principal tanto é que ele nem coloca um cenário, né? Ele coloca somente os meninos do Recife aí. Cada obra aí você só consegue somente ver, né, os meninos. E o pano de fundo também é neutro, né? E a imagem também de pano de fundo, ele é uma cor meio marrom, né? Que essa cor, ela demonstra alegria, ela demonstra o quê? Ela demonstra, quando a gente fala assim, hoje o dia tá tão cinza. Você já ouviu essa expressão? Hoje o dia tá tão escuro. Você já ouviu essa expressão? Então, o cinza, o marrom, o preto, né? Ele traz uma ideia na arte de tristeza, não é isso? De negatividade, talvez, né? Então, assim, o pano de fundo aí, o plano de fundo da arte, né? Ela traz um sombreamento no menino. Você vê que tem o sombreamento aí. Olha, o joelho, o ombro, os braços, as pernas. Você consegue ver um sombreamento aí no desenho, no rosto, né? No olho, nariz, o queixo. A gente tem um sombreamento. A gente tem aí um plano de fundo, né, neutro, para que o foco seja estritamente no
menino, né? Então, é isso que a gente consegue observar em relação a essa obra. Letra B. Aberlado da Hora possuía um estilo próprio de desenhar. Escolha um artista que você já conhece e cite as diferenças e semelhanças de estilo em comparação com Aberlado da Hora. Você vai pegar um artista, você vai pesquisar um artista e você vai comparar o estilo desse artista com o estilo de Aberlado. Quase não saiu. De Aberlado, tá? E você vai fazer escrever o que eles têm em comum, né? E o que eles têm em relação ao estilo, o que tem de semelhante e o que tem, né, de quais são as diferenças entre os dois. A técnica de pintar, a forma de pintar, as cores, né, o cenário. Então, tudo isso eu quero que você faça uma comparação. A gente tem aí Romero Brito, que foi um artista, que eu acho também que Romero Brito é lá de Recife, e ele também, ele traz aí na sua arte, né, uma diferença muito grande desse artista aí. Cores vivas, né, utiliza cores vivas, o desenho é diferente, né, aqui ele está desenhando mais próximo possível, né, da realidade do garoto, né? São desenhos mais tristes, são desenhos mais sombrios, né? E o Romero Brito, ele traz mais alegria, ele traz cores vibrantes, ele traz uma pintura mais infantil, né? Voltada mais para o público infantil, e ele traz temas nas suas pinturas, né? Temas que estão muito relacionados a abraço, à felicidade, ao animal de estimação. Então, é uma sugestão, né, que eu tenho para vocês, mas é claro que vocês irão escolher aí, né, o artista que vocês quiserem para poder fazer essa comparação. Letra C. O que os desenhos do artista retrata para você? É uma resposta pessoal, né? Então, você olhando aí para esses desenhos, qual que é o sentimento que você tem em relação a essa obra? Né? O que você sente? O que você percebe? Né? Você acha que essas crianças aí são crianças que estão tendo os seus direitos aí protegidos? Né? Você acha que essas crianças estão tendo as mesmas oportunidades que as outras crianças? Você acha que essas crianças estão numa situação de abandono? Né? Olha como que é o corpo dessas crianças aí. São crianças que estão desnutridas, né? São crianças que estão vestindo roupas aí, você consegue perceber que são roupas, né, estão descalças, são roupas que não estão limpas, provavelmente, porque ele está sentado no chão, né? Então, eu quero que qual que é a sensação que você tem, né, ao olhar essas obras aí? Então, é isso que eu quero que você, né, coloque aí. O que os desenhos do artista retrata para você? Tá certo? Letra D, página 11. Vamos lá? Página 11, letra D. É possível perceber nas imagens uma crítica social muito forte sobre a situação vivida no Recife na década de 60. Nos dias atuais, na sua cidade, ainda existem pessoas que poderiam ser retratadas como nas xilogravuras. O que você faria para diminuir esses problemas sociais? Gente, o que vocês acham? Aqui na nossa realidade, essa obra aí é lá de Recife, né? Mas aqui, na nossa cidade de Goiânia, você consegue encontrar crianças nessa mesma situação? Não só crianças, pessoas, né? Nessa situação de rua, de abandono, de desnutrição. Claro, né? A gente consegue ver isso na nossa cidade. Então, eu quero que você coloque aí, né? Se você consegue, né, ver isso, se essa também faz parte da nossa realidade, essas dificuldades, né? E o que você faria para diminuir esses problemas sociais? Quais seriam as suas atitudes práticas para ajudar, né, a resolver essas questões sociais? Nós temos aí agora a letra E, né?
A técnica utilizada por Abelardo da Hora foi a xilogravura. Abelardo. Faça uma pesquisa sobre essa técnica. Eu quero que você pesquise aí, né, sobre a xilogravura. Como ela é utilizada, como ela surgiu, qual região, né? Então eu quero que você pesquise. E a pesquisa não é para fazer aí nessas duas linhas, eu quero que você faça essa pesquisa no caderno, tá bom? Número 2. Quando damos um lápis ou um giz para uma criança, o movimento de riscar surge naturalmente. E, mesmo que para os adultos aquele desenho não passe de rabiscos ou as chamadas garatujas, a criança mostra saber exatamente o que o emaranhado de linhas significa. Esse processo, que se dá entre 2 e 4 anos de idade, é um dos primeiros contatos que a criança tem, não só com a arte e o desenho, mas com a palavra escrita, e é de grande importância para o desenvolvimento infantil. Garatuja, aqui o nome desse desenho, e olha aí, o desenho ele não tem forma, né? Muitas vezes a gente não consegue identificar, né, o que a criança quis, né, colocar aí no papel, né, mas ela tenta representar da forma dela, né, o mundo que ela vive, né, as cores, por meio das cores. Então você consegue aí avaliar que o ser humano, desde os seus primeiros anos de vida, ele busca isso, né, o contato com as artes, através da música, através da pintura. Então vamos lá. Quando crescemos, por diversos motivos, vamos parando de desenhar, na maioria das vezes. Cite os motivos que, para você, fazem com que as pessoas parem de desenhar quando vão crescendo. Depois, compartilhe com os colegas a sua resposta. Na sua opinião, o que acontece que faz com que as pessoas parem de desenhar? Eu quero que você escreva aí. Você desenhava mais quando você era menor? Você continua desenhando? O que aconteceu na sua vida que fez com que você parasse de desenhar? Ou você nunca foi de desenhar? Tem isso também, né? Claro, todos nós desenhamos na escola, né? A escola ela proporciona muito isso, né? O contato direto com a arte, com a tinta, com o lápis de cor, com as canetinhas. Então, isso é uma proposta das escolas, e para que o aluno ele consiga, por meio da arte, se expor, né? Expor como ele está se sentindo, né? Às vezes, uma forma de comunicação, desde lá dos nossos primórdios, né? Começou através de desenhos, através das pinturas rupestres. Então, a gente sabe disso. Então, essa necessidade de comunicação por meio de desenhos, ela também faz parte, né, da nossa história. E também, desde pequenas, as crianças sentem essa necessidade, né, de desenhar. Então, a gente sabe disso. Vamos lá para o número 3. Assim como seu modo de escrever não é igual ao modo do seu colega, quando praticamos nosso desenho, vamos descobrindo que o nosso estilo de desenho também não precisa ser igual ao da outra pessoa. A partir disso, faça o exercício proposto abaixo. Ok, você vai pegar 3 folhas de papel, giz de cera branco, tinta guache, água e pincel. Gente, você não precisa necessariamente pegar todo esse material aí. Por quê? Porque você não, às vezes pode ser que você não tenha uma tinta, pode ser que você não tenha a tinta guache, o giz de cera. Então, vou fazer o seguinte, há a possibilidade da gente, porque a proposta é o seguinte, a proposta é você criar desenhos aqui, né, e com o seu próprio estilo, é claro, porque foi colocado aqui, é que cada um tem o seu estilo, então você não vai tentar copiar de ninguém, eu quero que o desenho, ele seja um desenho seu, com identidade, né, com originalidade, é isso que a gente busca. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um desenho nessa folha, um desenho livre, bem parecido com aquele desenho que aquela rainha lá da Prússia fez, né? E você vai desenhar nesse desenho o que vier na sua cabeça.
Você não vai precisar de lápis de cor, eu quero um desenho preto e branco, tá? É isso que você vai utilizar, somente seu lápis de escrever. E eu quero que você preencha toda uma folha, tamanho A4 ou ofício, né? Que você preencha toda essa folha com o que vier na sua cabeça, somente com lápis de escrever, lápis preto. E se você sentir vontade de pintar algum desses desenhos, né? O que você quiser, você vai colocar. E aqui eu tenho 2 modelos aí, né? E você pode se inspirar neles. Se inspirar não quer dizer que você vai copiar, mas para você ter uma ideia, né, de como ficaria aí o seu desenho. É isso que você vai fazer. Vai fazer esse desenho no seu caderno, tá? Numa folha A4, você vai colar no seu caderno aí de arte e enviar uma foto para mim, ok? Da sua atividade. Vamos lá, vamos letra A. Junto com seu professor e seus colegas, prende uma parede da escola, cartolina. Não, a gente vai publicar isso aqui no nosso mural virtual, dentro da nossa sala de aula. Então, você vai me mandar o registro aí do seu desenho e a gente vai publicar todos esses desenhos aí na nossa sala virtual, tá? Nós vamos fazer dessa forma, ok? Informações sobre o tema. Você já ouviu falar em ícones? São figuras que expressam mensagens diretas e por isso buscam com o uso expressivo de diferentes tipos de linha ser simples e marcantes. Dessa forma, o observador pode rapidamente identificar sua mensagem. São muitos usados na internet para facilitar o acesso à informação, como podemos ver a seguir. Aí aqui nós temos vários ícones, né? Que são imagens e essas imagens elas trazem uma mensagem. Quando você vê essa cartinha, você lembra de quê? E-mail, não é isso? Quando você vê um balão de conversa, você lembra de um diálogo. Quando você vê uma nuvem, né, você lembra da nuvem que você guarda lá os seus documentos no seu computador. Então, assim, cada imagem, quando você vê essa bolinha com essas 2 setinhas, o quê? Compartilhar. Então, cada imagem, cada ícone, né, ele te direciona, ele passa uma mensagem e ele te direciona alguma coisa que você vai entender, uma mensagem, não é isso? Então tá, aqui no exercício 1, nós temos algumas imagens aqui, que nós vamos falar o que essa imagem, né, ela remete a você. Essa cruzinha aí, o que ela quer dizer no nosso dia a dia? Hospital, muito bem, então você vai colocar aí hospital. E essa bicicleta aí com esse risco no meio? Proibido trânsito de bicicleta. Não é isso? Então, você vai escrever isso aí. E esse rapazinho aí e essa água, essa ondinha? Natação. Isso mesmo. E essa mãe com essa criança aí com mochila escolar? Área escolar. E essa pessoa nessa cadeira de roda, a gente sabe que é exclusivo para deficientes. Ok? Número 2. Quais os ícones que estão presentes no seu cotidiano? Represente em seu caderno. Ixi, vários, né? Quando você pega o seu celular, você abre ele aí, tem vários ícones, não? Sim. Tem o ícone do YouTube, tem o ícone do WhatsApp, tem o ícone da sua galeria de fotos, tem o ícone das suas mensagens, tem tudo que você tiver aí, tem o ícone do telefone que remete às ligações, não é isso? Que são as suas ligações. Que mais, gente? Vários, né? Vários ícones que todo dia a gente está aí, né? Trabalhando com eles. Então, você vai colocar aí, né? Você vai desenhar quais são os ícones daí no seu caderno, tá? Quais são os ícones presentes aí no seu cotidiano. É só você pegar o seu celular que você vai ter aí milhões de ícones, eu tenho certeza. Vamos lá. É possível encontrar alguns jogos de estimulação visual que nos desafiem a descobrir filme, frases, músicas por meio de ícones que lhe representam? Crie um ícone para representar um filme de que você gosta e desafie o restante da turma a adivinhar qual é.
Excelente, vamos fazer isso? Né? Vamos fazer lá para nossa turma? O que você acha? A gente vai criar um ícone. Cada um de vocês vai criar um ícone de um filme. Então você vai ter que desenhar, você vai ter que trazer uma ideia, né? De um filme que você gosta pra caramba, mas que você só vai trazer esse ícone e as pessoas vão ter que adivinhar qual que é o seu filme, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai me enviar esse ícone, vai falar qual que é o filme para você não mudar depois, tá? Você vai me falar, você vai mandar o ícone e o nome, e eu vou postar somente o desenho, tá? O ícone, pra gente ver se alguém vai descobrir aí qual que é o seu ícone. Não vale soprar pro colega, ok? Eu ligar, mandar uma mensagem, descobre lá meu ícone, tá? Meu ícone é esse. Aí o colega vem, eu acho que o ícone é esse. Não vale, tá? Não vale trapacear, ok? Não esqueça das nossas aulas aí de cidadania moral e ética, tá? Isso não é ético, ok? Então tá, você vai criar esse ícone e vai me mandar o ícone e a gente vai publicar lá na nossa sala, e eu vou querer que os alunos, você vai votar, você vai manifestar, né? Você vai observar os ícones dos colegas, e o ícone que você descobrir, que você achar que você vai me mandar pra gente ver se alguém vai descobrir aí, certo? Vamos lá para a página 14, então? Aqui tá do ícone, né? Página 14. Vamos lá, então? Histórias em quadrinhos, repensando. Gente, o que vocês acham de histórias em quadrinhos? Gostam ou não? Sim? Quais são as histórias em quadrinhos mais famosas aí? Tem várias, né? A gente tem aí a Turma da Mônica, né? Maurício de Souza, isso mesmo. Nós temos Snoopy, Mafalda. Ixi, nós temos várias histórias em quadrinhos aí. E as histórias em quadrinhos, qual é a sua opinião a respeito? Você gosta? Você tem o hábito de ler a história em quadrinhos ou não? O que você acha sobre essas histórias em quadrinhos? Eu quero que você leia, né, sobre histórias em quadrinhos e que você responda as questões aí do seu livro, a página 14 e a página 15. E eu quero também que você leia sobre o desenho animado e que você, página 15, e que você responda às atividades da página 15. Vai ficar para casa, tá? E na próxima aula, nós vamos 15, você vai fazer 15 e 16, tá bom? Página 15 e 16. E aí, nós vamos, essa opção aí do desenho, nós não vamos fazer nesse momento, essa proposta aí do capítulo 1, e a gente vai até a página 16. Então, é para você responder as atividades até a página 16, me enviar as fotos, tá? Para a gente começar com o nosso capítulo 2. Então, vamos lá? Então, nós temos aqui, você vai ler aqui histórias em quadrinhos, você vai responder o significado de todas essas palavras, procurar no dicionário. Que é sinuosa? Que é perpendicular? Paralela, rascunho, pesquise e escreva. Aí aqui nós temos labirinto, rabisco, retrato, também. Vivenciando o tema, aqui também a gente está falando sobre desenhos animados, né? E como são feitos esses desenhos animados, né? Como que a gente cria o movimento dos desenhos animados. Então, isso aqui é uma curiosidade. Você vai ler aí sobre o desenho animado e também aqui fala um pouquinho da Disney e responder aí a questão 1 e 2. A questão 1, você vai pesquisar desenhos animados com produção brasileira, né? E escrever em seu caderno o resultado da pesquisa. Então, você vai pesquisar o nome do desenho. A gente tem muito desenho brasileiro aqui, viu? O nome do criador, roteirista, ilustrador e o resumo de cada história, tá bom? E aqui nós temos o número 2, você vai criar um desenho animado, tá bom? Você vai criar. A seguir, vamos lá então. Vamos criar um desenho animado? A seguir, você irá encontrar duas opções para fazer seu desenho animado. Forme um grupo com os colegas, né? E você vai montar. Isso aqui é aquela proposta que eu falei, né? Da página 17. Só que você não vai fazer em grupo. Essa proposta ela não vai ser feita dessa forma. Você não vai fazer em grupo. Eu quero que você crie um desenho animado
né? Você vai criar um personagem, você vai criar uma história, mas não bem um desenho animado. Quero que você faça em forma de tirinha, tá bom? Forma de tirinha, história em quadrinhos. Essa que vai ser a proposta. Por quê? Porque nós não podemos trabalhar nesse momento, né, essas propostas aí de forma coletiva, porque a gente ainda tem os nossos cuidados aí do distanciamento. Então, nós não vamos fazer essa proposta e também por não estarmos no sistema presencial com essa disciplina, né? A gente está somente na forma remota, então eu vou querer que você, em vez de fazer um desenho animado, você vai criar aí uma história em quadrinhos. Não pode ser de um personagem que já exista, tá? A história em quadrinhos tem que ser de um personagem que não existe. Vai ser uma criação sua, tá bom? Então tá, gente. Você então entendeu, né, as nossas atividades, quais são as atividades, o que você deve fazer. E a gente vai parar aqui, então, na nossa página 15, né? E na nossa próxima aula iniciaremos aí o nosso capítulo 2, tá certo? E eu preciso que você me envie todas as atividades propostas, né? A pesquisa sobre estilogravura, não esqueça, tá bom? Todas as pesquisas, eu quero que você me envie tudo, tá? Não esqueça de tudo que foi proposto aqui, tá certo? Responder as atividades no livro, enviar para mim todas essas atividades, desenhar aí no seu caderno os ícones que você tem contato no seu dia a dia, fazer uma pesquisa sobre estilogravura, né? E aí você vai fazer uma história em quadrinhos para mim com personagem próprio, criação própria, certo? Então, gente, beijo grande, ótimo final de semana, tem trabalho para fazer, né? Então, mãos à obra. A aula não acaba quando acaba aqui a videoaula. Você sabe disso, né? Quando é que acaba? Acaba quando você realmente finalizar todas as atividades. É aí que acaba, ok? Então tá certo. Vou ficar te esperando na nossa próxima semana, próxima quinta-feira, que a gente tem encontro novamente aí. Nós vamos ter um encontro para trabalharmos a disciplina de Cidadania Moral e Ética na quinta. E aí eu vou esperar as suas atividades dessa disciplina até na quarta-feira, não esqueça. E todas as suas tarefas aí de arte, espero até quinta. Então, quarta e quinta, prazo limite. É claro que você não vai esperar chegar quarta e quinta para me enviar tudo, né? É claro que você vai fazer tudo e me enviar isso na segunda-feira. Vou ficar esperando, tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Descansem também, porque descansar é necessário, tá bom? Beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.